Giro Jaboatão, onde eu venho comentar aqui as principais notícias da semana da nossa querida cidade, Jaboatão dos Guararapes, sempre. Hoje o Giro Jaboatão a gente vai falar a notícia que saiu, uma matéria aqui, um alerta, uma matéria de Irce Falcão, saiu na verdade no dia 8, né, de janeiro aqui na matéria da Folha de Pernambuco, casos ativos de Covid-19 em Pernambuco, mas que dobram em 2 meses. O relaxamento que os últimos meses do ano de 2020 proporcionaram a muita gente. A gente tem esse crescimento muito grande de casos aqui em Jaboatão. Bom, primeira coisa, né, que a gente precisa observar é quais são os municípios, né? Em Jaboatão tem um ranking aqui, eu vou ler a matéria para vocês, mas a gente já mostra aqui o ranking, né? O segundo mapa do IRRD, atualizado na quinta-feira. Os municípios mais comprometidos são Jaboatão, com 2.060 casos ativos de Covid-19, Petrolina, 1.399, Recife, com 1.336, Paulista, 1.057, seguido aí por Caruaru, 995, Garanhuns 890, Salgueiro está com 850 casos ativos de Covid-19, Olinda 744, Sertânia 694, Tabira 602, Camaragibe 542 e o Cabo de Santo Agostinho está aí com 511, seguido também com Goiânia, com 458 casos. Então vamos ler a matéria, tá? Para ver o que é que ele diz aqui. Atravessando um momento delicado no enfrentamento à Covid-19, Pernambuco tem, nessa sexta-feira, dia 8, 23.445 casos ativos da doença, distribuídos em todo o território estadual, de acordo com dados do boletim mais recente publicado pela Secretaria Estadual de Saúde. O número é mais do que o dobro do registrado há cerca de 2 meses. Em 10 de novembro, para se ter uma ideia, eram 9.380 pacientes com a doença provocada pelo coronavírus em curso. A partir da segunda quinzena de novembro e durante todo o mês de dezembro, a escala de casos foi expressiva, impulsionada por feriados, aglomerações políticas, eventos, festas irregulares e praias lotadas. O abandono do isolamento social por alguns não é um fator isolado. Junto a isso está um certo relaxamento com outros protocolos sanitários, como o uso correto de máscaras e higiene frequente das mãos. Nesta semana, o secretário de Saúde de Pernambuco, André Longo, citou que há quase 1.000 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva, as UTIs, e todo o estado tem suspeita de terem a Covid-19. Isso fora os pacientes que já têm diagnóstico fechado, e alertou que as praias lotadas, né, causam impacto visual, mas o vírus circula com força do litoral até o sertão. Isso pode ser comprovado através dos dados do Instituto de Redução de Riscos e Desastres de Pernambuco, o IRRD. A última atualização feita pelo grupo sobre os casos ativos do município, residência do paciente, realizada na quinta-feira, dia 7, mostra que há municípios que merecem atenção em todas as áreas do estado, né? Como é o caso aqui de Jaboatão, na região metropolitana, né? Aparecia como o mais comprometido, com 2.060 pacientes ativos, entre quadros graves e leves. O município também é o que tem mais residentes internados em leitos de UTI, com diagnóstico confirmado para a Covid-19, de acordo com o boletim da Secretaria Estadual de Saúde, né? Em seguida vem Petrolina e tal, e a gente já viu aqui o ranking, né? E aí você vê, né, Jaboatão dos Guararapes, a cidade com o maior número de indivíduos com Covid-19 ativo, e a gente, por questões aí de irregularidades, né, apontadas pelo Ministério Público, nós não temos um hospital de campanha, nós temos absolutamente nenhum apoio da Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes para esses pacientes. São mais de 2.000 casos, né, de Covid, e a gente não tem um hospital de campanha, não tem um hospital de referência para o tratamento da Covid em Jaboatão, muito pelo contrário, né?
a gente tem aí a Operação Desumano, né, apontando o desvio de dinheiro que deveria ser gasto para o combate à Covid-19 no município, né, de 58 milhões de reais desviados. Infelizmente, essa é a realidade do nosso município aqui em Jaboatão dos Guararapes. É muito triste a gente ver isso acontecendo, né? Jaboatão nunca foi referência para a questão de trabalhar o isolamento social, foi destaque nacional, inclusive, por ter aglomeração na rua. A prefeitura muito pouco fez em relação a isso. Mais recentemente, a gente tem aí alguns fiscais focados na praia, né, para evitar aglomeração nas praias de Piedade, Candeias e Barra de Jangada, mas todas essas ações, geralmente, elas são tardias, geralmente elas são ineficientes. Jaboatão sofre assim uma coisa inimaginável, sabe, na minha humilde opinião, em relação ao combate à Covid-19. A única ação mais efetiva de Jaboatão é ter suspendido as aulas, né? Essa foi a maior ação, eu acho, contra o Covid-19. O hospital de campanha, né, que é o centro de triagem e tratamento do coronavírus em Jaboatão, ele foi fechado com 15 dias de atividades, né? 100 leitos de UTI suficiente, né? Um hospital funcionando parcialmente e foi fechado por irregularidades no contrato com a prestadora de serviço, né? O Ministério Público deu em cima, a Polícia Federal com a Operação Desumano deu em cima, né? Desde setembro a gente não tem nenhuma outra informação em relação a isso, né? A gente empresários presos, mas ainda não temos uma resposta, né, um avanço significativo dessas investigações que seriam importantíssimas, né? Esses 58 milhões que foram desviados poderiam estar muito bem sendo investidos para o tratamento dessas de mais de 2.000 pessoas que agora em Jaboatão estão com Covid-19. Infelizmente, o governo municipal não está preocupado ou pouquíssimo preocupado em relação a isso, né? As únicas ações que o governo municipal tem feito, por exemplo, é adiar, né, a gratificação por perigo de vida, né, por insalubridade dos servidores da saúde. Tem investido aí comprando equipamentos de uso, né, como máscaras e álcool para os funcionários da prefeitura de maneira geral, os servidores, depois de muita luta dos servidores para terem essa estrutura mínima para combater a pandemia, para tratar dos pacientes de maneira geral. E, assim, essa notícia ela vem na mesma semana. É muito triste isso, porque ela vem na mesma semana onde Jaboatão tem investimentos em duas áreas completamente diferentes, como é o caso aí de 140 milhões para implementação de luzes de LED, exatamente a iluminação pública. A prefeitura, né, muito sagazmente conseguiu esse recurso do governo federal, pegou esse recurso do governo federal e vai implementar, vai ser a cidade que vai ter 100% de LED, ou seja, que é perfeito para o chamariz, para o marketing do atual prefeito da cidade de Nilson Ferreira, que ele traz luzes para si, sem querer fazer esse trocadilho aí, mas já fazendo, ele traz luzes para si, porque é uma obra grande, é uma obra importantíssima, né? Jaboatão tem índices de violência muito grande e a iluminação talvez possa diminuir um pouco essa questão, né, da iluminação de maneira geral, porém não é a prioridade, na minha opinião, na minha concepção, não é a prioridade para se trabalhar hoje no município. A gente ainda está em processo de pandemia. A gente precisava estar preocupado em investimento no tratamento dos nossos pacientes. São mais de 2.000 pacientes, 2.060 pacientes ativos, ocupando leitos de UTI. Então a prefeitura deveria estar firmando aí a sua parceria com o governo do estado, né, ajudando entre as prefeituras, né, como por exemplo a prefeitura do Recife, né, todo mundo tem que se unir nessa hora, né, trazer esses recursos, seja do governo do estado, do governo federal, mas 58 milhões foram
desviados. A gente tem aí uma verba, se não me engano, de 14 milhões para o turismo, para a implementação do turismo náutico, na liga vai fazer a dragagem do Rio Jaboatão, a orla de Piedade, de Candeias, fazer a ligação da orla, que também é muito interessante para a questão de você reativar a economia de Jaboatão em relação ao turismo. Sensacional, o prefeito está de parabéns em relação a isso, porém ele peca porque ele não está focando em onde deveria, que é no combate à Covid-19. Em Jaboatão, infelizmente, a gente não tem muito o que falar quando o assunto é vacina, por exemplo. O que é que a prefeitura tem procurado fazer em relação à vacina? Está se preparando realmente do ponto de vista logístico, do ponto de vista de ter infraestrutura para dar essa vacinação para a população. Isso a prefeitura está fazendo, ok, certo. Porém, ele não está pensando em negociar, em comprar vacinas. Então, ele está dentro do plano de vacinação do governo federal, que é muito obscuro, que a gente não sabe como é que vai ser. Hoje de manhã eu vi que o Butantan, ontem à noite, na verdade, o Butantan está produzindo 1 milhão de vacinas por dia da Coronavac. E aí você faz um cálculo rápido, aí são 200 dias para que haja, né, toda a população brasileira, mais ou menos, né, os 200, de 10 milhões de brasileiros seriam 210 dias. Claro que com 70%, 80% da população vacinada, a gente já tem um grande alívio em relação à pandemia de Covid-19. Mas, infelizmente, a prefeita de Jaboatão dos Guararapes, ela não está preocupada com isso, né? Muito timidamente, não se pronuncia em relação ao desvio de verba que houve, né, de setembro para cá, da Operação dos Humanos, 58 milhões, que estão fazendo falta, né, tá aí a realidade. A única ação, digamos assim, de fiscalização é em relação às praias, agora, na semana passada, muito recentemente, e a gente está nessa condição terrível. E aí você tem milhões para luzes da cidade LED, que é uma obra importantíssima para a cidade, porém, né, tem a questão das prioridades. Quais são as suas prioridades? Né? Qual é a prioridade? É a vida das pessoas, o tratamento de quem está doente, ou é simplesmente aparecer, né, com a iluminação pública da nossa cidade? Fica aqui a nossa reflexão.